Prestem bem atenção e vamos fazer tudo com a maior calma do mundo. Vamos lá, vamos lá? Olha só. Eu vou pegar esse caso aqui, ó. Eu tenho aqui um IP da classe C. Tá beleza? Vá acompanhando aí no quadro meu raciocínio, que depois eu vou fazer as anotações todas no PowerPoint mesmo. Eu tenho aqui, ó, a minha classe C, tá? Então tem lá o IP 192.168.0.0, beleza? Só que eu estou colocando nele a máscara barra 25. O que é a máscara barra 25? Eu estou trabalhando com subredes, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com uma máscara barra 25? A máscara inteira tem 32 bits. Por quê? Porque são 4 octetos de 8 bits cada. Tá beleza? Tá tranquilo? Só que quando eu coloco a máscara 25, significa que desses 32 bits, 25 estão setados em 1, ou seja, são de rede. E o restante, 7 bits, estão setados em 0, que significa que eles são de host. Quando a máscara não é 8, nem 16 e nem 24, a gente diz que nós estamos trabalhando com subrede. Então, para ser sincero, eu posso colocar uma máscara de 8 até 31, até 30. De 8 até 30. Entendeu? A máscara pode ser de barra 8 até barra 30. Depois eu vou explicar o barra 30, tá? Que é um caso muito especial. Mas, enfim, eu estou dizendo que essa máscara é 25. Como a máscara, eu sempre preencho ela da esquerda para a direita. Então eu venho colocando todos os números 1 ali, da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer? Olha só os octetos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o primeiro octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o segundo octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o terceiro octeto. 3 vezes 8, 24. Até olhou, hein? Aí, para chegar no 25, olha lá, 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como é que ficou a minha máscara. Tá, beleza? Essa galera aqui, eu não tenho que me preocupar. Por quê? Porque essa galera aqui ficou igual da máscara de rede que a gente viu semestre passado. Tudo 1, como é que fica o número? 255. Então, ó, 255.255.255. A grande merda é este último octeto aqui. Esse último octeto é o octeto que está... Vou fazer assim que fica melhor. Que está aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Olha lá o que eu fiz, só para vocês entenderem, e depois eu volto para o quadro para fazer conta. O que eu fiz? Eu peguei este último octeto, tá? Olha lá, o primeiro ficou 255, o segundo 255, o terceiro 255. O quarto octeto, eu separei os 8 bits dele aqui em cima, ó. Essa galera aqui, ó, é do quarto octeto.
Então, estão os 8 bits aqui. Igual eu coloquei no quadro. Ó, o primeiro é o número 1, o restante é o número 0. Tá beleza? Lembra lá no primeiro dia de aula que eu mostrei como é que faz a conta de binário para decimal e decimal para binário? Cada posição é 2 elevado àquela posição. Ó, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5, 2 a 6, 2 a 7. Então, os 7 primeiros octetos aqui, ó, os 7 primeiros octetos estão em 0. Não conta. Só o último octeto que está em 1. Então, eu somo o valor de todos os octetos, lembra? Para eu transformar de binário para decimal, eu somo o valor posicional de todos os bits e vejo que número que vai dar. Certo? Como ele vem sendo preenchido da esquerda para a direita, esse lado da esquerda, ele vem preenchendo de uns primeiro. Nunca tem 1 aqui se tiver 0 aqui no meio. Nunca tem. Então, o valor que ficou aqui foi 128. Certo? Porque 128 equivale a 2 elevado a 7. As posições do octeto são de 2 a 0 até 2 a 7. Certo? Então, a minha máscara ficou 255, 255, 255, 128. Beleza? Que equivale à transformação de cada octeto em decimal. É só isso. Então, tá tranquilo até o momento? Beleza. Aí, o que é que isso me implica? Me implica no seguinte. Aqui, nesse último octeto, esse bit aqui é para rede. E o restante dos bits é para host. Então, esse bit aqui ainda define rede. Um único bit tem quantas possibilidades? Quantas? 2. Ele pode ser da 0 ou 1. Então, se esse único bit que está aqui, ele é de rede, então, sendo ele de rede, ele me abre 2 possibilidades de rede, ou seja, 2 sub-redes. Não. Aí começa a coisa. Olha só. A minha classe C não começa com 192.6800? Certo. Então, o 128 já vai ser o endereço da próxima rede. Não é mais o 256. Por quê? Porque uma rede, antes, uma rede que a gente estudou, com um octeto inteiro, ela não ia de 0 a 255? Então são 256 números. Só que agora, um bit desse octeto é para rede. Então, ele não está com o octeto fechado em rede. Então, ele não pode usar o octeto inteiro para rede. Certo? Então, eu peguei um bit para rede. Então, eu fiquei com um bit para rede, certo? Esse 1 bit me dá 2 possibilidades. Cada 1 bit são 2 possibilidades, 0 e 1, certo? Então, eu tinha 256, que era para uma única rede. Porque antes, esse octeto era todo zerado. Então, era como se eu tivesse fechado uma rede inteira até o terceiro octeto. Só que agora o quarto octeto usa 1 bit para endereçar a rede. Então esse 1 bit tem que dar 2 possibilidades de rede, ou seja, 2 sub-redes. Tranquilo?
Quer dizer que eu tenho que pegar os 256 números que eu tinha para a rede e dividir na metade. Daí os 128. Significa também que essa rede vai ter mais rede e menos host? Sim. Sim. Seria, no caso, só 64 hosts para soma de 126 hosts. Vamos às contas aqui, ó. Quantos bits eu tenho para host? 7. Lembra que a fórmula é 2 elevado a n menos 2. E esses dois aqui é um endereço de broadcast e um endereço de rede, certo? O n nosso agora é 7. Ó, são esses 7 bits aqui. 128 menos 2 igual a 126 hosts por rede. Só que aí quantas redes eu tenho? Eu tenho 2 redes. Porque, lembra, eu peguei 1 bit para a rede. Esse 1 bit me dá 2 possibilidades. Então, 2 possibilidades, eu tenho que pegar o meu range de 256, ó, era de 0 a 255. Então, a minha distância aqui são 256. Como eu tenho 1 bit para a rede, eu tenho 2 possibilidades de rede. Então, eu tenho que pegar esse range de 256 e dividir por 2. Dá 2 redes de 128. Aí, dessas 2 redes de 128, um é o endereço de rede, um é o broadcast e 126 hosts. Olha o que ficou. O meu endereço da primeira rede ficou 192.168.0.0. Até agora não muda. Meu IP inicial ficou 192.168.0.1. Meu IP final muda. Qual é o início da próxima rede? Não é 128? O endereço anterior é o 127. Pô, mas o 127, então, ele é o último endereço dessa rede. Então, ele é o endereço de broadcast. Qual é o último endereço dessa rede? 192.168.0.126. Por quê? Porque o 192.168.0.127 é broadcast. E aí o próximo número? O próximo número é o endereço de rede da próxima rede. E qual é o primeiro endereço da próxima rede? 192.168.0.129. E o último endereço? 192.168.0.254. Porque aí o broadcast ficou 192.168.0.255. Aquela máscara ali vai ser igual Para as duas, sim. E essa rede tem nome também? Classe, alguma coisa? Não, tipo assim, não vai ter mais muito o conceito de classe. Você vai ter assim, você vai analisar IP e máscara. Olha só, o que a Natália pediu para fazer? Ela pediu para eu usar, e a Vívia também pediram, as duas. Personalidades de melhores amigos. Ela pediu para fazer com IPs da classe A. Então eu vou fazer aqui, ó, 10.0.0.26. Então nós vamos construir isso aqui. Lembrando que a minha resposta, ela vai ficar aqui, ó. Ó, endereço de rede, beleza? Endereço de rede. IP inicial, IP final
e broadcast. Aqui eu vou colocar assim, ó, máscara. Nós vamos ter que colocar essa máscara aqui. Então, primeira coisa, pô, eu vi já que não deu. A minha máscara não é 8, não é 16 e não é 24. Logo, é uma subrede. Tranquilo? Beleza. Bom, o que é que vai acontecer? Eu tenho que, de cara, descobrir em qual octeto vai acontecer a quebra da subrede. No primeiro octeto, não pode acontecer, porque a menor máscara é 8, então já é o octeto inteiro. Não pode acontecer. Certo? Me sobra segundo, terceiro ou quarto octeto para ter a quebra. Pô, se ficou entre 9 e 15, a quebra é no segundo octeto. Se ficou entre 17 e 23, a quebra é no terceiro octeto. Se for maior que 24, a quebra é no quarto octeto. Certo? São os números de rede inteira. Ó, um octeto inteiro em 1 dá 8, barra 8. 2 octetos inteiros em 1, barra 16. 3 octetos inteiros em 1, barra 24. É a máscara que a gente vai resolver agora. Então, eu já sei que a minha máscara, já vou colocar até na resposta aqui, é 255, 255, 255, e aí eu preciso resolver esse último octeto. Então, ó, 8, 16, 24. Quantos bits sobram? 2. Tem 2 bits do último octeto. Então, o meu último octeto, em binário, ele está assim, ó, 1, 1, 1, o resto 0. Esse é o último. Eu tenho que transformar isso aqui para decimal. Lembra? 2 a 0, A1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5, 2 a 6, 2 a 7. Então, na verdade, eu vou somar 2 elevado a 6 mais 2 elevado a 7. 192. Por que eu sei disso? Olha só. Aqui não é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128? Então eu já posso decorar o contrário logo de uma vez. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ó, deu certinho. Caralho, sem olhar, hein? Vai vendo aí. Então, não, mas o O é cego. Então ficou aqui, ó, 128 mais 64, que vai ser igual a 192. Então, já descobri que, ó, a minha máscara em decimal é 255, 255, 255, 192. Agora, eu preciso começar a fazer a divisão das redes aqui. Quantas redes eu consigo fazer? Gente, não tem 2 bits para rede? 2 ao quadrado é igual a 4. Então eu consigo fazer 4 redes, 4 sub-redes. Tá, beleza? Consigo fazer 4 sub-redes. Ah, beleza. Um octeto só, que é o octeto que eu vou quebrar, sempre eu estou trabalhando com ele. O resto que se foda. Mas eu estou trabalhando com esse octeto que eu vou quebrar. Então, quantos números tem nesse octeto? Tem de 0 a 255. Então, ao todo, são 256 números. E eu tenho que dividir esses 256 números para fazer 4 sub-redes. Não, é de 0 a 255. Mas e o 0? O 0 também conta. Ele também é número. O que eu vou fazer? Eu vou dividir irmanamente. 256 números dividido por 4 redes vai dar igual a 64. Então, o salto da minha rede é a cada 64. Então, o primeiro endereço de rede é 10, 0, 0, 0. Eu não estou quebrando no quarto octeto?
Então, o salto é sempre no quarto octeto. Então, a segunda rede, ó, 10, 0, 0, 64. A terceira rede, 10, 0, 0, 128. E a última rede, 10, 0, 0, 1, 9, 2. Beleza. Então, esse é o endereço de rede de cada rede. Os dois últimos, tem que ter o 128 e 192? Eu estou somando, ó, 0, 64, mais 64, mais 64. Eu não dividi em 4? O resultado da divisão não deu 64? O primeiro é 0, mais 64, mais 64, mais 64. sempre vai colocar ali o número que você pediu emprestado no octeto elevado a 2. Quer dizer, O número de bits elevado a 2 para eu saber quantas redes eu vou conseguir fazer. Tá? Tranquilo até agora? Aí, olha só, de agora que você descobriu isso aqui para o resto, tá fácil. Por que tá fácil? É só você pensar assim, olha, o endereço de broadcast da primeira rede é o endereço de rede da segunda rede menos um IP. Então, qual que é o IP anterior? Ó, 10, 0, 0, 63. O endereço dessa rede aqui, o broadcast dessa rede 64, é esse cara aqui menos 1. Então, ó, o endereço da rede 64 de broadcast é 10.0.0.127, 127. O endereço dessa rede de broadcast vai ser 10, 0, 0, aqui é 2, tá? Só para vocês terem noção. 191. E o último? Porra, o último é moleza, né, galera? Esse vai ser 10, 0, 0, 255. Não vai de 0 a 255? Então o último é o último mesmo. Tá, beleza? Aí agora, olha como é que ficou fácil. O IP inicial é sempre o endereço de rede mais 1. É o próximo. Então aqui, ó. 10, 0, 0, 1. Desse aqui, 10, 0, 0, 65. Desse aqui, 10, 0, 0, 129. Desse aqui, 10, 0, 0, 193. Fácil. E o endereço final? Pô, é sempre o broadcast menos 1. É o anterior. Então, ó, 10, 0, ô caceta, 0, 62. Ó, 10, 0, 0, 126. 10, 0, 0, 190. E 10, 0, 0, 2, 5, 4. É isso aqui que é para fazer. Sempre. Aí você fala assim, professor, quantos hosts cabem por rede? Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits em 0 no último octeto. 2 elevado a 6 menos 2. 2 elevado a 6 vai dar 64. Menos 2, 62. Conta, ó, de 1 a 62. De 65 a 126, 129, 190, 193, 254. 62 hosts por rede. Perdi um para o endereço de rede e perdi um para o broadcast. Agora eu vou fazer um exemplo aqui em homenagem a Natália Vivian, tá?
Ô, Natália Vivian, quantos anos você tem? 21. Muito bem. Então, vamos fazer esse aqui, ó, em homenagem à Natália Vivian, barra 21. Certo? Vamos fazer o barra 21? De cara, primeira coisa, em homenagem à Natália Vivian, onde eu vou quebrar? Não na Natália, mas aqui, onde eu vou quebrar? Onde eu vou quebrar? É no primeiro octeto, no segundo, no terceiro ou no quarto? Terceiro. Por quê? Porque o número está entre 17 e 23. Então eu já sei que eu vou quebrar no terceiro octeto. Então, já começando aqui, ó, a minha máscara. Como eu já sei que eu vou quebrar no terceiro octeto, eu sei que a minha máscara é 255 no primeiro, 255 no segundo, alguma coisa no terceiro, que é onde eu vou quebrar, e 0 no quarto. Certo? Porque eu não estou quebrando no terceiro octeto, eu estou quebrando no terceiro, então no quarto tem que estar zerado. Tá beleza? Então aqui, ó, o quarto octeto está zerado. Beleza? Vamos lá. Ó, a máscara fechada daria 8, depois 16. A partir do 17º, eu estaria começando o terceiro octeto. Então, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e acabou. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está faltando alguma coisa. É mais o 0. Ó, o 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que aí fecha a máscara. Eu tinha esquecido um 0. Beleza? Então, eu já sei que esse cara aqui, ó, é 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8. 192, 224, 248. Confere, produção. Não, 248 já com 8. Confere. Ó, 128 mais 64, 192 mais 32, 224, mais 16, 240, mais 8, 248. Então, já sei que a minha máscara ficou assim, ó. Certo? Beleza? Se eu não quiser fazer conta, eu posso pensar assim, ó. Quantas redes, quantas sub-redes eu vou conseguir fazer, ó? Sub-redes. Ó, 2, 4, 8, 16, 32. 32 sub-redes. Pronto. Já sei que eu faço 32 sub-redes. Qual é o salto de uma sub-rede para outra? 256 dividido por 32. Quanto que dá? Acho que 8, né? 8 vezes 2, 16, escorrega 1. 8 vezes 3, 24, e 1 que escorregou, 25. 256, então é 8. Ó, 8, sobra 0, certo? Então, eu tenho aqui, ó, endereço de rede, IP inicial, IP final e broadcast. Eu já sei que eu vou saltar de 8 em 8, mas em qual octeto? No terceiro. Então a minha rede começa, ó, 10.0.0.0.0. A próxima rede é 10.0.8.0.
A próxima rede é 10.0.16.0. A próxima 10.0.0. E aí eu vou fazendo até a 30ª rede ser 10.0.248.0. Tá beleza? Aí, lembrando, aquele mesmo raciocínio. O broadcast da primeira rede é 1 IP a menos que da rede anterior. Então, olha só, 1 IP a menos da rede anterior, 0 dá para tirar alguma coisa? Não. Então, qual seria o número anterior a 0? Se eu tirar 1 aqui, é 255. Por quê? Porque a rede anterior chegou a 255, aumentou 1, zerou. Então, se eu fizer o processo inverso, ó, 255. Só que aí, se eu estivesse fazendo conta, se eu fizer assim, ó, 100 menos 1, esse cara aqui não vira 9? Não vem 1 para cá? Esse cara, eu tiro esse 1 daqui de novo. Esse cara vira 9. Não vem 1 para cá? Eu tiro esse 1 daqui. Esse cara vira 0. Não é isso que acontece? É ou não é? Vamos fingir que está participando, vai ficar legal, vai ficar uma coisa... Vai fingir que está entendendo. Aí, então, se eu tirei 1 daqui, esse cara vem para 7. É a mesma ideia. Então, aqui, ó, 10.0.7, 255. É o broadcast daqui. A mesma coisa vai acontecer com o próximo, ó. 10.0. Aqui, ó. Aqui é 16, virou 15.255. A mesma coisa aqui embaixo, ó. 10.0. Ó. 24 menos 1, 23.255. O próximo seria 32. Então, o broadcast desse cara aqui, ó, 10.0.31.255. Feito isso, eu marquei início e fim de cada rede. Agora tá fácil. IP inicial é esse cara mais 1. Então, ó, 10.0.1. E o final, ó, 10.0.7.254. Esse aqui, ó, 10.0.8.1. Aqui, 10.0.15.254. 10.0.16.1. 10.0.23.254. Aqui, 10.0.24.1, 10.0.31.254. Aí você fala assim para mim, professor, quantos hosts cabe por rede? Quantos são? Quantos hosts por rede? 8? Não. Esse é a Natália falando, não dá ideia para ela não, tá, Vivi? A Natália está querendo te ferrar. Não dá ideia para ela. Quanto? 6. Muito bem. Não é não, é a Natália ainda. É a Natália ainda. A Natália está te sacaneando. 3? Não. Não. Como é que faz a conta? Não é, ó. Hosts por rede. Como é que é a fórmula? 2 elevado a n menos... Quanto é o n? 2 elevado a... Quanto?
Quem falou? O que você falou? Essa é a Vívia. 2 elevado a 11 menos 2. Ué, por que 11? 8 bits aqui, mais 3 que sobraram aqui. 8, 9, 10, 11. 2 elevado a 11 menos 2. Aí, nós vamos pedir a ajuda do computador. Porque eu não vou conseguir fazer essa, não. Ó, 2 elevado a 11, cadê, ó? Menos 2. Pronto. Cabem 2.046 hosts por rede. E eu consigo fazer 32 redes, sub-redes, né? 32 sub-redes. Olha só, deixa eu explicar uma situação para vocês. Lembra que eu falei, e isso é muito importante, que, olha só, continha simples. Lembra que eu falei que a subrede, ela pode ter máscara de 8 a 30? Por que não pode ter 31? Senão fica sem espaço para host. Isso aí, vou explicar para vocês. Se a minha subrede for barra 31, o que vai acontecer? São 31 bits para a rede. Quantos bits sobram para host? 1. 1 bit para host. E aí, o que acontece? Quantas possibilidades tem um bit? 2 possibilidades. Mas, ó, 2 elevado a n menos 2, 2 elevado a 1, 2 menos 2, 0. Eu só teria, para essa máscara, eu só teria IP para broadcast e endereço de rede. Eu não consigo colocar nenhum host nessa rede. Tá certo? Então, a menor rede possível é a barra 30, porque aí sobra 2 bits para eu endereçar host. Aí 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Eu consigo fazer uma rede com 2 computadores, que é a menor rede que existe. Lembra, no primeiro dia de aula, eu falei para vocês, ó, para ser considerado uma rede, tem que ter pelo menos 2 dispositivos. Aí você fala assim para mim, pô, professor, mas por que eu faria isso? Vamos dizer que eu tenho a minha empresa aqui, ó. Vou colocar aqui, vou chamar de matriz, porque é a sede da minha empresa, certo? Então ela está aqui, isso aqui significa, essa gema, essa clara de ovo aqui, significa que é uma cidade, tá? E aí eu abro uma filial. O que vai acontecer? Eu vou precisar integrar a minha rede da matriz com a filial. Certo? Então, aqui dentro tem toda uma rede, aqui dentro tem toda uma rede. Só que essa rede só está dentro dessa fábrica, que está numa cidade qualquer, e essa rede está só dentro dessa fábrica, que está numa cidade qualquer. Só que isso aqui é a mesma empresa. Tem que se comunicar. Então, o que vai acontecer? Eu vou comprar um roteador para cá e vou comprar um roteador para cá. E vou contratar um link de longa distância da Embratel, por exemplo, para ligar esses 2 roteadores. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, e desse roteador vai para dentro da minha empresa, desse roteador vai para dentro da minha empresa. Quantas redes eu tenho aqui? Eu tenho 4. Não, 3. Eu tenho 3 redes. Ó, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Tem 3 redes. Só que essa rede aqui não está dentro de uma empresa? Então o IP dela ou está na classe A, B ou C.
Essa outra rede aqui, ela nem não tem o IP dela. Esse IP está na classe A, B ou C. Só que essa rede aqui, olha, ela está passando na internet para poder ligar a empresa que está numa cidade na outra sede da empresa que está em outra cidade. Então isso aqui passa pela internet. Certo? Quando você contrata isso, você vai na Embratel e compra esse link, um link qualquer. Aí, quando fala assim, comprar um link, eles te oferecem naquele link assim, ó, velocidade de transmissão, largura de banda, várias tecnologias, vários serviços que tem dentro daquele link. Não é um cabo que está esticado de um lado ao outro da empresa, não. Não é isso, tá? Mas, enfim, isso aqui é um domínio de broadcast. Tá certo? Isso aqui tem um domínio de broadcast. E aí, essa rede aqui, ela está na internet. Então, os IPs que você vai ganhar para esse cara aqui, eles não são IPs da classe A, nem da B, nem da C. Oi? Não entendi. Não, o endereço IP, eles não pertencem nem à classe A, nem à B, nem à C. Então, o que vai acontecer? A Embratel vai pegar e vai falar assim, ó, o seu IP é esse aqui, ó, 200, o seu endereço de rede, ele vai falar assim, ó, o seu endereço de rede é esse aqui, 200, 234, 192.248/30. Ele vai te dar isso aqui. Aí você tem que configurar a rede. Tá vendo que vocês nunca trabalharam com esse número? Com um número assim? Nunca trabalharam. O que você vai ter que fazer? Bom, isso aqui que ele me deu, que a Embratel me deu, é um endereço de rede. Ponto final. Então, olha só, eu vou ter que fazer aqui, ó, endereço de rede. Esse é meu plano de endereçamento de IP. Vai ser 200, 234, 192.248, certo? Aí eu tenho IP inicial, IP final, broadcast e tenho máscara. Tá, beleza? Primeira coisa que eu tenho que saber a minha máscara. Então, a minha máscara, de cara, eu já sei que a quebra está no quarto octeto. Porque o número que veio aqui é maior que 24. Então, eu já sei, ó, é 255, 255, 255 e mais alguma coisa. Então, ó lá, se eu usei 24 bits até aqui, então eu tenho, ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certinho. Certo? Então eu já vou fazer a conta, ó. 128 mais 64, 192, mais 32, 224, mais 16, 240, mais 8, 248, mais 4, 252. Então essa é a minha máscara. 255, 255, 255, 252. Bom, ó, quantas redes a Embratel faz me dando essa máscara? Ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64 redes. Então, qual é o salto dessa máscara? 256 dividido por 64, que vai dar 4. Certo? Então, mais 4, eu teria a próxima rede que a Embratel está alugando para outro cliente.
Então, mais 4, eu teria aqui, ó, certo? Só que essa rede aqui não é minha, não é minha. Essa não é minha. A minha é só essa daqui. Então, qual é o meu endereço de broadcast? 234, 192, 251. Qual o meu endereço inicial? 234, 192, 249. Qual é o meu IP final? 234, 192, 250. Aí você fala assim, pô, professor, que merda de rede é essa? Não, é uma rede segura para mim. Sabe por quê? Porque, ó, eu vou colocar um IP aqui, um IP aqui. Pronto, ninguém mais entra nessa rede. Não ficou segura? Aí eu vou contratar mais um par de link. Se eu tivesse 3 filiais, eu vou contratar 2 pares de link. Olha só, você concorda que esse endereço de rede, ele só tem dois IPs disponíveis? Certo? Porque não salta a rede a cada 4? Ó, 1, 2, 3, 4. Saltou a rede. Então, como é 2 elevado a n menos 2, eu perco esse endereço e perco esse. Então, na verdade, para a rede /30, eu só tenho 2 endereços de IP. E isso vai me servir para eu ligar 2 roteadores. Então, toda vez que eu quero ligar uma filial na outra, ou eu vou interligar 2 roteadores que estão na internet, o meu interesse é que ninguém invada essa rede. Tá certo? Eu não quero que ninguém invada essa rede. Então, a pessoa, para invadir a rede, ela tem que ter um IP válido naquela rede. Ela tem que conseguir entrar na rede. Certo? Então, eu já estou dando IP à conta. Um IP para uma porta do roteador e o outro IP para outra porta do roteador. Para os dois se comunicarem.